Bom, e para analisar essa volta da reoneração de impostos nos preços do álcool, combustível e da gasolina, a gente conversa agora com o doutor e professor de economia do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero. Ricardo, boa noite e seja bem-vindo à Fast News. Muito obrigado, Kalina, à disposição. Bom, Haddad disse que a gasolina vai sofrer reoneração de 47 centavos por litro, considerando o anúncio de redução de preços feito pela Petrobras mais cedo. O saldo líquido é de 34 centavos por litro. Já no caso do etanol, a retomada de impostos federais vai significar um incremento de 0,02, menos de 2 centavos, enfim, nos preços cobrados por litro. Bom, professor, com essa pressão, com a pressão inflacionária, que a gente vem vivendo, o governo tinha outra alternativa, na sua opinião, do que reonerar os combustíveis ou não? Essa, de fato, era uma saída? Não, o governo não tinha nenhuma opção, A opção era cumprir exatamente o que dizia a norma, que termina exatamente hoje, dia 28 de fevereiro, Na realidade, o que o governo está fazendo é desarmando uma bomba armada pelo governo passado. O governo passado, no fundo, buscou desonerar os tributos com um objetivo único, alavancar a popularidade do presidente da República de plantão, o ano passado. E isso aí armou uma bomba, fiscal, porque já existia aí um déficit contratado para o ano de 2023, e essa decisão só aumentou essa perspectiva de déficit. Então, o que o governo tem feito agora é simplesmente sinalizar para os agentes econômicos que está cumprindo a lei e, mais do que isso, está de olho no ajuste fiscal, que é o mais importante. Vamos lembrar que essa reoneração deve representar alguma coisa próxima a 29 bilhões de reais de arrecadação a partir já agora do mês de março. Isso representa pouco menos de 10% do déficit projetado para esse ano. Então, é muito dinheiro. Então, o que o governo está fazendo é corretamente reonerando os combustíveis, mas tomando cuidado, entre outras coisas, de que isso não onere o consumidor final. Acho que esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, tomando um cuidado ambiental, que também era um cuidado que não existia no antigo governo, ou seja, você subsidiou, no antigo governo, o combustível fóssil, e agora simplesmente se está onerando mais o combustível fóssil e menos o combustível que vem de uma fonte renovável, que é o etanol. Então, me parece que nos dois lados o governo acerta, na reoneração e principalmente no ônus de um combustível fóssil e altamente poluente. Antes de eu colocar um outro trecho da sonora de Haddad, que ele fala sobre os motoristas de caminhão, professor, o senhor falou sobre os consumidores, Mas essa reoneração não vai atingir, não vai impactar no bolso dos consumidores? Muita gente em casa está assistindo, foi bem o que o senhor falou, no governo passado houve essa redução aí dos impostos, segundo o senhor, até de uma forma populista, sem uma responsabilidade fiscal, e agora a volta, a reoneração. E isso está sendo muito mal visto pelos consumidores. Eu gostaria que o senhor explicasse de fato para nós, consumidores, que vamos sentir na bomba. Vai fazer muita diferença mesmo para a gente? Não, vai ser uma diferença pequena, Quer dizer, toda a num momento de crise é diferença, Então, 34 centavos são 34 centavos, 2 centavos são 2 centavos, Principalmente quando se tem ainda o desemprego elevado, a renda que não recuperou ainda o ano de 2014, Mas nós temos que analisar o que o atual governo pode fazer, Ele simplesmente está desarmando bombas que foram armadas exatamente no governo passado, Então, nesse aspecto, me parece que não há muita saída, Então, o que o governo precisa fazer é tentar minimizar danos, em algumas decisões, O que seria melhor? Manter os combustíveis desonerados, e isso ter um impacto fiscal que geraria, por exemplo, aumento de dívida e continuação, por exemplo, de uma taxa de juros elevada, como nós temos no Brasil, ou reonerar com algum custo para o consumidor,
mas, por exemplo, podendo dar ao Banco Central alguma folga para baixar a taxa de juros em algum momento. Então, esse é o grande dilema que se está vivendo nesse momento. Me parece que a decisão foi correta porque, entre outras coisas, ela cumpre a lei, né? A desoneração estava prevista até o dia 28 de fevereiro, né? E ela agora, de alguma maneira, passa a voltar, né, aos patamares anteriores ao período eleitoral, né? Que é sempre muito importante nós pontuarmos isso, né? Quando as decisões são tomadas com o fito eleitoral, isso gera consequências econômicas que em algum momento toda a sociedade paga, né? Então, nesse momento, nós estamos pagando a conta exatamente dessas aventuras eleitorais do final do ano de 2022. Então, não havia muita opção para o governo nesse momento, né, que não fosse exatamente promover a volta desses tributos, ainda que com algum ônus para o consumidor final, mas um ônus que está sendo, de alguma maneira, ou pelo menos o governo tem procurado, né, minimamente minimizar esse ônus. Bom, agora eu peço licença rapidinho para o senhor para a gente ouvir o que disse Fernando Haddad a respeito dos motoristas de caminhão. Vamos lá. O diesel, ele está desonerado até o final do ano. Portanto, o preço do diesel deve cair, porque não haverá reoneração do diesel. E o diesel tem um impacto muito importante na cadeia produtiva. Então, tem um efeito deflacionário importante, porque as mercadorias no Brasil, né, e as pessoas são transportadas, em geral, por ônibus e caminhões a diesel. Então, você tem um impacto importante na distribuição de mercadorias, né, no transporte intermunicipal, interestadual, e isso tem um impacto positivo sobre a inflação. Pergunta agora de Elaine Keller. Boa noite. O senhor comentou a respeito da assertiva do governo em manter aí uma prioridade ao biocombustível, à agenda verde, né? E eu concordo plenamente com o senhor. E aí, queria até fazer mais um comentário, né? Lula tem sempre uma postura muito... É um sindicalista que sempre soube negociar muito bem. E parece que ele, nessa questão aí da reoneração dos combustíveis, soube fazer novamente essa negociação aí entre a ala política e a ala econômica do PT, né? Porque, afinal de contas, a ala política não queria essa reoneração e a gente sabia que a ala econômica dizia que era necessária a reoneração, né? Liderada ali por Haddad. E ele deixou ali que uma autocomposição até que a gente teve ali a possibilidade de uma reoneração, mas em 75% do que efetivamente deveria voltar aí a questão dos impostos. E para além de voltar só uma parte dessa reoneração, a gente também tem aí a Petrobras absorvendo um pouco do impacto para o consumo final, né? Ou seja, parte dessa reoneração será aí absorvida por um colchão, que assim foi chamado tecnicamente, pela Petrobras. Isso vai mais ou menos equivaler aí a 1% dos lucros da Petrobras e hoje a gente já viu aí uma queda das ações da Petrobras na Bolsa. O senhor acha que isso é só um impacto de curto prazo, natural do mercado, ou a Petrobras de novo pode ser onerada nessas questões de política de precificação dos combustíveis? Olha, o ano passado, numa fala do ex-presidente da República, em um dia a Petrobras perdeu 6 bilhões de dólares em valor de mercado, né? Por conta de intervenções que foram feitas no sistema de preços da Petrobras, enfim, durante todo o segundo semestre, né? Então, eu acho que o grande compromisso do ministro da Economia hoje, o ministro da Fazenda, ele tomou muito cuidado em dizer que o PPI não muda. Ou seja, o grande avanço da Petrobras nos últimos anos foi exatamente a paridade com o preço internacional, né? E isso não muda. E por que a Petrobras hoje pode usar esse colchão de liquidez? Exatamente porque o preço do petróleo, o preço do barril do petróleo, ele está em baixa, mas o preço da Petrobras, o preço praticado pela Petrobras, o preço da gasolina no Brasil, para o consumidor final, está alguma coisa como 20% acima.
Então, há uma gordura nesse momento que dá para ser utilizada sem grande prejuízo de futuros lucros da Petrobras, exatamente porque ela tem praticado preços mais altos do que o vigente no mercado. Eu acho que esse ponto é um ponto que merece atenção, né? Então, o ministro da Fazenda reafirmar que não se muda a política de preços da Petrobras, isso é muito importante, né? Então esse é o primeiro ponto. Vamos lembrar que, mais uma vez, vamos sempre lembrar de questões eleitoreiras, porque nós, como economistas, nós temos que analisar decisões eleitoreiras e os impactos econômicos disso. Vamos lembrar de todas as trocas de presidente da Petrobras que foram promovidas no ano passado, até chegar num presidente de Petrobras que era dócil o bastante para atender, né, todas as tentações eleitoreiras que foram cometidas no segundo semestre contra o preço dos combustíveis, né? Então, hoje, nós estamos pagando exatamente essa conta. Então, não me parece que isso vai gerar qualquer tipo de problema para a Petrobras de curto, médio ou longo prazo. Evidente que, num dia em que se fala em aumento de preços, enfim, as ações se movimentam. Do mesmo jeito que as ações se movimentam num dia negativamente, elas se movimentam positivamente no outro dia, caso haja um fato relevante. Então, esses casos, o mercado ele é muito cíclico. Mas eu tenho a impressão, e aí, Elaine, a sua fala ela é importante, quando ela aponta para um dado fundamental, que é a forma do presidente Lula fazer política, né? Pode-se gostar ou não, mas ele gosta de administrar e arbitrar conflitos. E há uma ala do PT, um pouco mais radical, vamos assim dizer, que não gostaria dessa reoneração. Então, nesse momento, o que o presidente Lula fez foi algo que o ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, raras vezes fez com o ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes perdeu boa parte das tentativas que ele teve de adotar algumas boas políticas, né? Enfim, ele acabava se curvando a necessidade do presidente da República, naquele momento, prestar contas, por exemplo, ao Centrão, que era o grupo de apoio que o apoiava lá no Congresso Nacional. E o que o presidente Lula fez nesse momento foi dizer que o ministro da Fazenda, no governo dele, tem força, né? E eu acho que esse foi um recado importante para a ala política e foi uma vitória importante do ministro Fernando Haddad. Sem dúvida, inclusive importante para o mercado, né? Que mantém agora aí a segurança que eles tanto vinham pedindo. O mercado pedia aí uma segurança sobre a questão de Haddad como ministro da Economia e a gente vê com essa decisão de hoje que Haddad tem realmente força nesse governo para tomar decisões, né? Seguindo aí nas minhas perguntas, a gente viu que foi criado então um novo imposto para exportação do óleo cru, né, do petróleo cru. E a ideia com esse imposto é para, além de recompor as perdas fiscais, também incentivar aí a refinaria interna, ou seja, que haja um refino do petróleo no mercado interno e não mais no mercado externo, que é um calcanhar de Aquiles aí quando a gente fala de petróleo. Você acredita que a criação desse imposto vai ser um mecanismo aí suficiente para que a gente traga essa agenda de construir o refino interno, de fomentar o refino no mercado interno brasileiro? Eu acho que essa pergunta também ela é importante para lembrar, né, que o Brasil se torna autossuficiente na produção de petróleo bruto, mas ao mesmo tempo ele é um grande importador líquido de derivados, né? E importa derivados, inclusive, de países bem mais pobres do que o Brasil, como, por exemplo, a Nigéria, né, enfim, e outros países por aí. Então, a questão do refino é um calcanhar de Aquiles mesmo, acho que o termo é muito adequado, né? O imposto ele não é suficiente, ele é um sinalizador apenas, né, dessa capacidade que o país tem de extrair petróleo bruto, né, exportar petróleo bruto, para se criar um fundo, para se criar refinarias. Do ponto de vista do mérito, é perfeito, né? Ou seja, você explora uma riqueza que o país tem abundante, cria um colchão de liquidez e pode transformar isso em investimento. Mas eu diria que o grande problema não está aí, né? O grande problema, se há uma necessidade de termos refinarias, né? Há uma necessidade de produzirmos derivados, mas há necessidade de bons projetos no Brasil.
né? Quer dizer, nós temos uma carência muito grande de técnicos que consigam fazer bons projetos e que esses projetos estejam alicerçados em bons contratos e que tanto os projetos quanto os contratos estejam blindados contra os interesses políticos mais mesquinhos do país, né? Então, acho que esse é um ponto importante e que merece consideração. Eu sempre lembro, quando a gente pensa em projetos desse tamanho, refinarias, enfim, o que foi, por exemplo, a privatização da Eletrobras, né? Quer dizer, um desastre, né? Quer dizer, é como se você quisesse fazer a venda de um determinado produto, aumentando o custo de uma grande parte das operações, né? Então, vamos nos lembrar, né, que a linha vai subir até determinadas cidades para atender o interesse paroquial, para depois ser distribuída para os grandes centros. Quer dizer, um projeto todo mal feito, né, e que acabou, de alguma forma, sofrendo muita pressão, exatamente paroquial, desses parlamentares que estão muito mais interessados nos seus próprios interesses do que, obviamente, em projetos maiores de desenvolvimento da nação, né? Então, me parece que o mérito é correto, né? Mas os próximos passos serão muito importantes. Como nós vamos construir o projeto, como os contratos serão firmados e, principalmente, como blindamos isso desse desejo, né? Quase que ávido, né, dos nossos parlamentares por sempre tentar tirar algum proveito de grandes projetos que o país tanto necessita. Bom, professor, em relação ao diesel, a gente também viu a fala de Fernando Haddad, a expectativa é de queda nos preços, o que também é uma boa notícia para quem está preocupado com a inflação. Isso é uma boa notícia e também uma sinalização aí para os caminhoneiros, né, que sempre foram base de apoio do Bolsonaro e andaram fechando estradas aí com pautas golpistas, né, enfim. Então, acho que é uma sinalização importante para mostrar que o país é muito maior, né, do que os candidatos ou quem foi presidente da República. O país precisa continuar. E os caminhoneiros cumprem um papel fundamental no país, né? Vamos sempre deixar claro que o grupo golpista ele é pequeno, né, de caminhoneiros, né? A imensa maioria dos caminhoneiros é de gente muito honesta, trabalhadora e que leva o país para frente, né? E muitas dessas pessoas, inclusive, foram ameaçadas por esses golpistas no final do ano passado, simplesmente por quererem exercer a sua função e o seu ofício, né? Então eu tenho a impressão que também foi uma sinalização importante para essa categoria que, repito, na ausência de um setor de infraestrutura e de modais, por exemplo, ferroviários ou mesmo hidroviários, o país hoje não consegue caminhar se não for exatamente pelo trabalho dos caminhoneiros, né? Então, acho que foi uma sinalização importante do governo, que certamente fez as contas e chegou à conclusão de que era possível manter a desoneração do diesel até o final do ano, sinalizando, por exemplo, que os fretes podem, de repente, continuar num preço razoável, né? Não onerando essa categoria que, repito, é fundamental para o país, que é a categoria dos caminhoneiros. Tá certo, conversamos com o doutor e professor de economia do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balicheiro. Ricardo, brigadão por hoje, boa noite para você. Obrigado, Aline. Obrigado, Aline. Um prazer aqui, à disposição sempre que precisarem. Tá certo, brigadão.